Abra sua Bíblia aí, por favor, no Velho Testamento, no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6 e o verso de número 1. Juízes, capítulo 6 e o verso de número 1. O livro dos Juízes é um livro muito interessante e muito especial. Ele vai cobrir o período da história de Israel pós a conquista da terra da promessa. Em Josué, o povo conquista a terra, toma posse da terra. E, obviamente, Josué vai passar, Josué vai morrer e o tempo dele vai terminar. Então, Juízes representa esse período, cobre esse período. Israel pós-Josué. O povo de Deus pós a liderança de Josué. E se você começar Juízes 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, todo o livro dos Juízes, uma frase vai se repetir. Uma frase vai se repetir. E aí você fala assim, qual é a frase, bispo? Está aí no verso 1. A frase vai repetir, está aqui no verso 1. No verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Marca essa frase aí, marca essa frase. Essa frase vai se repetir todo o livro de Juízes. Todo o livro de Juízes você vai encontrar essa frase. Tem capítulo que vai ter mais de uma vez, vai ter situações que a cada 3 capítulos essa frase vai aparecer, porque essa frase vai mostrar e revelar a realidade espiritual do povo naquela época. Ou seja, preste atenção, eles andaram 40 anos no deserto, atravessaram o Rio Jordão, lutaram, conquistaram a terra, receberam a bênção, e quando receberam a bênção, esqueceram do dono da bênção. Então, segura na mão de alguém, e diga assim, Roberta, Deus te abençoe, fiquei muito feliz de te ver, tá? Receba um abraço. Segure na mão de alguém, isso, segure, não fale isso não, é eu que falei ali. Diga para ele assim, diga para o teu vizinho assim, você vai dizer assim para o teu vizinho, se a bênção é boa, imagine aquele que abençoa. Então deixa eu te falar uma coisa, Isso serve muito, preste atenção, isso serve muito para pais que costumam ser ausentes e tentam suprir a ausência com prenda, com presente. Prenda é bom, presente é bom, mas nada substitui a presença. Anota aí. Prenda é bom, presente é bom, mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Então o povo, eles entraram na terra e ficaram todo empolgado. Ah, é a terra, vou plantar, vou colher, eu vou, a terra. E no meio daquela empolgação, eles se esqueceram de quem havia dado e entregue a terra para eles. Então, isso é algo que nós temos que trazer na nossa memória. Você tem que anotar esse verso 1 aí, escrever do lado assim, eu não posso me esquecer disso esse ano. Porque esse ano, o pai vai entregar muitas prendas para os filhos. Tem muitas prendas. Se você pudesse ter uma visão, se os seus olhos fossem abertos, você ia se assustar. Diga assim, mas por que, bispo? Com o volume, vou usar essa expressão, isso é só uma analogia para você entender. Com o volume de caixas de presentes que existe na presença de Deus. Aí você, o bispo, mas o que são as caixas de presente? É a resposta de oração, é a resposta do propósito. Nosso Deus é um pai amoroso e bondoso. Não pensa em Deus naquele velhinho sentado no trono com a barbona igual a dos Zeus lá do filme, com um cabelão branco, com um chicote na mão e um raio na outra, falando assim, agora eu vou exterminar aqueles miseráveis. Deus é um pai amoroso e bondoso, generoso, abençoador. Isso é tão verdade que João 3,16 diz que ele, Deus, amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então bata no peito e diga assim: o Pai não quer que eu pereça. Só que o nosso problema é que nós nos distraímos com a prenda e esquecemos daquele que deu a prenda. Nos distraímos com a resposta da oração, nos distraímos com a colheita e nos esquecemos daquele que faz a semente crescer. Então, se eu pudesse te dar um conselho em muitas coisas que eu vou falar hoje aqui, grave isso no telemóvel, na palma da mão, na Bíblia, no tablet, onde você puder gravar, para nunca esquecer. Esse ano, não abandone aquele que tem um plano maravilhoso na sua vida, que é Jesus. Então, anota esse verso aí, diga assim, ó, essa palavra não deve se cumprir na minha vida. Isso não deve se cumprir. A tal ponto que você se envolva tanto com trabalho, com carro, com casa nova, com viagem, e nada disso é errado, nada disso é errado. Mas, do que adianta eu me envolver com tudo isso e esquecer daquele que me deu tudo isso? O que acontece? Como o povo, preste atenção, virou as costas para o Senhor, olha aí, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Marque isso aí. Entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Então, veja, ó, porque eles abandonaram o Senhor, ó, porque eles abandonaram o Senhor, eles tiveram 7 anos de aperto, de luta e de dificuldade. Já parou para pensar numa coisa dessa? Era para eles estar vivendo um tempo bom, um tempo de bênção, um tempo de alegria, mas, porque viraram as costas para Deus, eles passaram a viver 7 anos. É um ciclo. 7 anos. É um ciclo, é uma temporada. Tudo porque eles se desligaram da fonte da vida. Eles se desligaram da fonte de tudo e de todas as coisas. E aí, tem algo muito, muito, muito importante. Abra comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Capítulo 7, 2 Coríntios 7, 10. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Marca isso, tristeza gerada por Deus. Bispo, mas Deus gera tristeza? Eu pensava que tristeza era só do diabo. Quer dizer que Deus também gera tristeza? Diga para o teu vizinho, Deus também gera tristeza. A tristeza, segundo Deus, gerada por Deus, produz arrependimento para a salvação. E que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, viu aí? Essa produz morte. Então tem uma tristeza que é gerada por Deus e a outra é gerada pelo mundo. A diferença é o resultado. A tristeza do mundo leva o homem para a morte, leva o homem para o vício, leva o homem para dar um cabo na sua vida. A tristeza do mundo leva a pessoa a fazer essas burradas e essas burrices que você fica sabendo e que talvez você conhece alguém que já fez. Mas a tristeza que é gerada por Deus é uma tristeza que quer empurrar o homem para o arrependimento. A tristeza gerada por Deus é aquele incômodo no nosso coração que diz assim, volta para a presença do Pai. É aquele incômodo gerado no seu coração, dizendo assim, ei, você não foi criado para isso não. Sai desse buraco, tem uma vida melhor à tua espera. A tristeza gerada por Deus é a tristeza que leva o homem a mudar de vida. Anota aí do lado, leva o homem a mudar de vida. Então, guarda isso. Tem hora que para resgatar uma pessoa, tem hora que para chamar alguém de volta, o céu vai permitir uma tristeza e uma decepção. Tem hora que para resgatar alguém, Deus permite uma tristeza e uma decepção. Olha aqui na lente do óculos, ó, preste atenção. Então, talvez você está vivendo aí uma tristeza, uma decepção,
E você assim, é o inimigo, esse capiroto sujo, meu Deus, queima ele, Jesus, queima essa tristeza. E Jesus está dizendo assim, eu não vou queimar não, porque fui eu que permiti ela. Para quê? Porque através dessa tristeza eu estou chamando você de volta para a minha presença. A tristeza gerada por Deus nos mostra que trocar as coisas por aquele que dá as coisas não é um bom negócio. A tristeza gerada por Deus nos mostra que trocar a bênção pelo abençoador não é um bom negócio, uma boa troca. Então, a tristeza que é gerada pelo Espírito Santo, ela vem em nosso coração para nos chamar, para nos despertar ao arrependimento. Diga, arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É o seguinte, é alguém que está acelerando para um precipício. Já viu aquela cena do filme que o cara está na motinha, está no carro, acelerando o pé ao fundo, o acelerador da moto no máximo, e a pessoa está indo para um precipício? O arrependimento é isso, a pessoa está indo para o buraco, está indo para o precipício. Aí quando ela está indo na direção do precipício, o arrependimento faz isso. Lá no Paraná, esse movimento chama cavalinho de pau. Cá em Portugal é o peão, né? Ele dá um peão, ele vira e toma uma rota nova na vida. Então diga assim, arrependimento é dar o peão. Uma rota nova na vida. A pessoa está indo para o buraco, aí ela fala, peraí. Então ela faz um movimento brusco e muda a direção da vida dela. Ou seja, volta lá para Juízes capítulo 6. Diga assim, agora vai, me ajuda a pregar, diga assim, bispo, por que Deus permitiu os midianitas? Vou te responder, porque o povo já não ouvia mais o que Deus dizia. Quando o povo não ouve mais a voz, Deus vai falar pela situação. Quando o povo deixa de ouvir o que Deus fala, Deus vai falar pelos acontecimentos. Então, o que foram os midianitas? Era Deus gritando. Era Deus gritando para o povo, assim, ei, volta para mim, olha para mim, vem para a minha presença de novo. Ei, para de perder tempo. Ei, você está acelerando. Você está num carro acelerando para o precipício. Ei, você está numa moto acelerando ao máximo e vai cair no buraco. Cuidado! Então, os midianitas eram o grito de Deus, chamando o povo de volta para a presença dele. Eu não sei o que Deus está usando para gritar aí para você. Eu não sei o que ele tem usado, mas para cada pessoa ele pode usar uma situação. Para gritar, para chamar a tua atenção, para mexer contigo. Às vezes tem problemas que surgem no nosso caminho e aquele problema faz você novamente se levantar em fé. Faz você novamente se levantar para buscar a Deus, para servir a Jesus, para levar Deus a sério. Quantas pessoas que talvez não estão aqui e não conheceram Jesus por causa de um problema de família, um problema financeiro, um problema pessoal? Quantas pessoas aqui que não estavam afastadas e de repente quando a dificuldade bateu na porta da tua casa, você falou assim, quer saber? Eu vou servir o Deus da minha mãe. Eu vou servir o Deus da minha avó. Eu vou buscar o Jesus da irmã Mariquinha, que ora por mim. Eu vou buscar o Jesus da irmã Mariquinha. Então veja o poder que algumas situações difíceis têm de nos empurrar novamente para a presença de Deus. Minha oração é que esse texto não venha se cumprir na tua vida esse ano. Que você venha buscar a Deus porque você o ama. Que você venha adorar Jesus porque você tem Ele como número 1 da tua vida e da tua história. A minha oração, o meu desejo é que você venha estar na casa de Deus, na presença de Jesus, porque você sabe que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha o verso de número 2. O que vai acontecer? Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esse para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações.
Porque cada vez que Israel semeava, marca aí, Israel semeava. Nós estamos no ano de fazer o que, gente? Semear, ano de plantar. Então veja que isso aqui tem muito a ver conosco, tem muito a ver conosco. O texto diz que Israel semeava e os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Ó, deixa eu te dizer, midianita, amalequita, povos do Oriente, esse povo era tudo inimigo. Eles eram todos inimigos. Agora, deixa eu te contar um segredo. Diga assim, povos inimigos, mas que se juntaram para perseguir Israel. Você sabe quando você está incomodando? Quando até os inimigos se juntam para atribular a tua vida. Você olha e fala assim, mas semana passada ela estava falando mal dela e agora se juntaram para me perseguir. Você entendeu? Semana passada esse infeliz estava falando mal desse outro infeliz para mim. E agora estão os dois na infelicidade deles, atribulando a minha vida. Olha só, os inimigos se juntaram para perseguir Israel. O que eles foram fazer? Diga assim, atacar a semeadura. Verso de número 4. Contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra. Diga assim, destruindo o produto da terra. Marca essa palavra, produto da terra. O que é o produto da terra? Diga assim, colheita. Não, irmão, me ajuda. Ajuda esse pregador aqui. Diga assim, produto da terra é a colheita. Então, o que os midianitas faziam? Eles atrapalhavam a semeadura, o plantio, mas mesmo assim o povo teimoso rompia e plantava. Aí eles ficavam escondidos. Eles ficavam assim, gente, vamos ficar escondidinho aqui, ó. Vamos deixar essa semente crescer. Vamos deixar esse fruto crescer. Na hora que eles forem colher, a gente invade, colhe no lugar deles e deixa eles no vácuo. Deixa eles na mão vazia, mão abanando. Então os midianitas queriam atrapalhar a colheita. Agora veja se esse texto não é importante de meditação nos nossos dias. Nós não estamos no ano de plantar e colher, amém? Amém. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que tem gente que planta e não colhe? O problema está na terra? Não. O problema está na semente? Não. O problema está em Deus? Não. São pessoas que não estão atentas aos ataques dos midianitas, amalequitas, dos povos da terra. E aí, porque esse povo se afastou do Senhor, eles perderam a oportunidade de colher. Guarda isso. Você só vai colher se você permanecer firme com Jesus. A colheita vem de permanência. Na hora da colheita, esse povo vinha, destruía e roubava a colheita. Então, quando Deus me deu essa palavra, quando Ele me deu essa mensagem, o Espírito de Deus falou assim comigo: você vai pregar hoje, você vai falar para o povo, você vai chamar a atenção da igreja e vai dizer assim: defenda a sua colheita. Então pegue na mão de alguém à direita, à esquerda e diga assim: defenda a tua colheita. Defenda a tua colheita. O que isso significa? Você não está semeando na tua família? Defenda isso. Você não está semeando na tua vida profissional? Defenda isso. Você não está semeando na sua vida familiar? Defenda isso. Defenda a sua colheita. Assuma uma postura, um compromisso de seriedade com Jesus, que midianita nenhum vai roubar o que Ele te deu. O texto diz que eles entravam para destruir a novidade da terra, que era a colheita. E olha o que vai acontecer no verso de número 6. Israel ficou debilitado, fraco. A palavra debilitado significa fraqueza. Significa tipo quando alguém está muito doente e ela está sem poder de reação, sem força de reação. Quase uma pessoa doente em cima de um leito.
Sabe quando você pegou aquela gripe muito forte, que você não consegue levantar para nada? Você fica lá debilitado. É isso aqui. Israel ficou sem poder de reação, debilitado com a presença dos midianitas. Só que mesmo naquele momento de fraqueza, olha o que acontece: eles clamaram ao Senhor. Veja que o clamor, preste atenção, que eu vou te contar agora aqui um segredo maravilhoso. Quantos anos os midianitas atacaram? Diga assim, 7. Quantos anos eles atacaram? 7. Por que Deus só respondeu depois de 7 anos? Porque só depois de 7 anos que eles vão clamar e que Deus vai responder. Por quê? Por quê? Eu vou te contar por quê. Porque no primeiro ano os midianitas atacaram e ninguém clamou. No segundo ano eles atacaram e ninguém clamou. No terceiro ano eles atacaram e ninguém clamou. No quarto ano eles foram atacados e ninguém fez nada. No quinto ano eles foram atacados e ninguém fez nada. No sexto ano eles foram atacados e ninguém fez nada. Aí no sétimo ano, quando eles foram atacados, o que eles fizeram? Agora nós vamos clamar ao Senhor. O que isso significa? Tem coisa na nossa vida, tem coisa na nossa história que nós vamos determinar o tempo. Marque isso. Tem coisa que sou eu que vou determinar o tempo. Se eles tivessem clamado no primeiro ano o Senhor teria enviado o livramento. Se eles tivessem clamado no começo o Senhor teria falado com eles. Mas eles só clamaram depois de 7 anos. Então não adianta você lutar com Jesus, não adianta você lutar com a situação, não adianta, para de lutar, para de espernear. Tem gente aqui que você está cansado, porque você está igual Jacó, lutando contra Deus, resistindo contra a vontade de Deus. Tem gente que está cansado, porque você está esperneando demais, lutando, numa batalha que você não vai vencer. Sabe como nós vencemos na presença de Deus? Sabe como nós vencemos na presença de Deus? Eu vou te ensinar. Na presença de Deus não se vence com luta, na presença de Deus se vence com entrega. Na presença de Deus não se vence na resistência, na presença de Deus se vence com rendição. Então, se tem um convite que eu tenho para ti hoje, esse é o domingo para você se render a Jesus. Se tem uma palavra para você, esse é o domingo, essa é a manhã para você se entregar totalmente ao Senhor. Esse é o dia, esse é o domingo, esse é o culto, essa é a hora para você se render plenamente ao Senhor. Tanto que tem muitos louvores. Render a ti adoração e derramar meu ser. Eu me rendo. Não é? Você acha que você está cantando, eu me rendo. Você está dizendo, eu vou parar de resistir, eu vou parar de espernear, eu vou me entregar. Entendeu? Isso aqui me lembra um menino que eu conheci, um menininho assim que eu conheci, e ele tinha um menininho que eu conheci lá no Paraná, e ele tinha medo de tomar injeção, levar a picada. Aí toda vez que ele ia lá, esse menino pulava, chutava, corria, esperneava. E aí o negócio ficava pior. Porque tinha que vir o pai, tinha que vir a mãe, tinha que vir 2 enfermeiras. Parecia que estava matando um porco ali. Um dia eu vi esse menino, que foi uma pessoa lá ver o que estava acontecendo, que o menino gritava tanto, tinha umas 6 pessoas para segurar o menino, para dar uma injeção nele. Até que eu descobri, não, esse menino descobriu. Entendeu a piada, né, pastor? É o delay. Aí, gente, o menino entendeu que se ele quisesse que aquele processo fosse menos doloroso, ele precisava se render e entregar. Então segura na mão de alguém e diga assim: se renda, se entregue. O processo dói menos. O que vai acontecer? Quando o povo clama,
Já vou pular aqui, que não dá tempo de ler tudo. Deus vai enviar um profeta para falar com eles. Deus vai enviar um profeta. Então veja que interessante. Deus não envia alguém. Deus envia primeiro uma palavra. Deus não envia o libertador. Antes do libertador, ele envia uma palavra, uma promessa. Então, por isso que é importante, quando eu e você, nós separamos na nossa vida tempo para ouvir a Deus. Tempo para buscar a Deus, tempo para a presença de Deus, porque quando você faz isso, você está abrindo caminho para aquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Então, antes do libertador vir, vem uma palavra. Antes da libertação chegar, Deus envia uma palavra. Ou seja, nesse domingo que você veio aqui, você está recebendo a palavra de Deus na sua vida. E por causa dessa palavra, você está abrindo um caminho, uma rota. Está abrindo um caminho, uma rota, uma porta, para que o agir do Senhor venha passar na tua vida, na tua casa, por causa dessa palavra. Então, o que Deus vai fazer agora? Ele vai levantar um libertador. Ele vai levantar um libertador. Quem é o libertador? É aquele que nós conhecemos por Gideão. Olha o verso de número 13. Olha o verso, desculpa, o verso de número 11, perdão. Verso de número 11. Vamos ver as características dessa pessoa que Deus escolheu. As características desse homem que Deus escolheu. Verso de número 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Preste atenção que aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, o que significava malhar o trigo? Malhar o trigo era um processo em que separava a palha do grão de trigo. Esse processo não era feito no lagar, era feito na eira. O que era a eira? Um lugar amplo, um lugar aberto, onde eles colocavam o trigo e eles vinham com um animal. E esse animal puxava uma espécie de uma base de madeira ou até uma pedra muito grande. E à medida que o animal puxava, o atrito, o movimento, separava a palha do trigo. Malhar o trigo era isso. Era o animal passar a madeira ou a pedra e separar a palha do trigo. Esse era o movimento. Isso era feito na eira. O pessoal que é do interior, e talvez se você viveu essa experiência, o mais parecido com uma eira é aquilo que nos sítios, nas quintas, era aquele terreirão. Lembra do terreirão que o pessoal secava café? O mais parecido era aquilo. Um espaço amplo, um espaço aberto, onde eles colocavam o trigo e ali ele era malhado, onde o grão de trigo era separado da palha. O lagar era o contrário, era um buraco na rocha, onde eles colocavam o grãozinho, a bolinha da uva, colocava-se as uvas, e a uva era pisada. No lagar ela era pisada, para ela poder deitar o sumo, a uva deitar o seu sumo. Agora pare para pensar, ele não poderia ir para a eira. Diga assim, por quê, bispo? Se ele fosse para a eira, os midianitas veriam o seu movimento, desceriam e roubariam a sua colheita. Se ele fosse para a eira, que era um lugar aberto, um lugar amplo, que as pessoas tinham acesso, quando ele estivesse malhando o trigo, os inimigos iam ver, iam dizer assim, olha lá, tem alguém lá malhando o trigo, vamos descer e vamos roubar a colheita dele. Então Gideão falou assim, eu preciso usar aqui a minha inteligência. Se eu fazer o que eu preciso fazer lá na eira, eu serei roubado. Se eu fazer o que eu preciso fazer perante todos, vão roubar a minha colheita. Então, eu vou, preste atenção, me reinventar. Eu vou fazer o meu processo dentro de um buraco, dentro de um lagar. Então, por que Gideão foi escolhido? Porque ele era um homem capaz de se reinventar,
um homem capaz de buscar novas soluções, um homem capaz de fazer as mesmas coisas, mas de um jeito diferente. E isso é muito importante, porque se esse é um ano de plantar e colher, Deus quer te dar novas estratégias para você fazer o que você tem que fazer. Se esse é o ano de plantar e colher, o Espírito de Deus quer te dar sabedoria e estratégia para você não ser roubado. Ele quer te dar sabedoria e estratégia para ninguém roubar a sua colheita, roubar os grãos que Deus te deu. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar estratégia para que ninguém venha atrapalhar aquilo que você precisa fazer. Então, enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito de Deus está visitando aqui algumas pessoas. E o Senhor está falando comigo: profetize a minha igreja, que eu vou dar sabedoria, entendimento, direção e ideia. Você vai fazer o que tem que fazer e ninguém vai te roubar. E você podia dar glória a Deus por isso. Você vai fazer o que tinha que fazer e ninguém vai atrapalhar o processo. Você podia adorar a Deus por isso. Você vai fazer o que tem que fazer e ninguém vai atrapalhar e prejudicar a sua colheita. Receba essa sabedoria. Receba esse entendimento. Nos nossos dias, nesses dias que estamos a viver, mais do que nunca, é necessário ter esse poder de adaptação. Escreva aí do lado desse verso 11, poder de adaptação. E Deus vai te dar esse poder. O Espírito de Deus vai te dar essa capacidade, para que você venha gerar o teu sustento, para que você venha produzir além do teu sustento, de maneiras novas, ferramentas novas, formas novas. Talvez você só sabe fazer as coisas de um jeito, mas enquanto eu prego, eu vejo o Espírito de Deus abrindo a mente e o entendimento das pessoas. E você vai descobrir que existe uma maneira honesta, correta, debaixo da bênção de Deus, de fazer as mesmas coisas de um jeito diferente. Muitas pessoas aqui vão receber ideias. Você vai estar dormindo, o Espírito de Deus vai te dar um sonho. Você vai estar conversando com alguém e vai destravar uma ideia nova, vai destravar uma estratégia nova. Você vai estar num café, numa conversa, ou escute até aqui no ambiente da igreja. Por quê? Se nós servimos um Deus criativo, se o Espírito de Deus habita na nossa vida, por que que as melhores ideias não podem sair de dentro da igreja? Por que que os melhores negócios? Por que que os melhores profissionais? Por que que as melhores carreiras? Por que que as melhores empresas? Por que que as melhores apps? Por que que os melhores softwares? Por que que o de melhor desse mundo não pode sair aqui do nosso meio, de dentro da igreja? Então pegue na mão de alguém e diga assim: Deus quer te dar uma ideia grandiosa. Tem gente aqui que Deus vai fazer tua transição do analógico para o digital. Você não tem noção, mas Jesus vai te dar uma estratégia. Você vai fazer uma migração no seu trabalho, na sua maneira de lidar, de trabalhar, de se relacionar. E guarde isso no seu coração. Será uma estratégia tão poderosa que você não será mais roubado, não será mais prejudicado, não será mais lesado. Porque assim diz o Senhor: eu quero que você proteja a sua colheita. Então Gideão é alguém que, em vez de ficar sentado, com o braço cruzado, reclamando dos midianitas, ele decidiu fazer as coisas de um jeito diferente. Você já percebeu que ficar em casa reclamando do governo não vai te levar a lugar nenhum? Você já percebeu que ficar brigando em rede social, porque é o Lula, é o Bolsonaro, é a facada, é o INSS, isso aí não te leva a lugar nenhum? Você já percebeu que ficar em bate-boca em rede social só está roubando o teu tempo, está sugando a tua energia? Porque você fica, porque o Trump não tinha que ter invadido a Venezuela, porque o Maduro caiu porque era Maduro. Você precisa se envolver em questões práticas da vida, em coisas que vão realmente definir o seu destino, a sua história, o seu futuro. Se você não entendeu, tem muita gente lucrando com essa divisão da sociedade, tem muita gente ganhando com essa divisão do mundo. Tem muita gente de braço cruzado assistindo a sociedade se degladiar, assistindo as famílias se degladiar, assistindo as pessoas se matando umas outras, assistindo as igrejas sendo divididas, os natais, o Natal talvez da tua família foi briga, porque um é vermelho, o outro é azul, um é canhoto, o outro é destro.
Olha para alguém e fala assim: abre os olhos, criatura. E enquanto você vai para casa brigado, enquanto você vai dormir revoltado, porque você passou a noite inteira discutindo com gente que você nunca viu na vida, batendo boca em rede social, no outro dia você tem conta para pagar, no outro dia tem renda atrasada, cartão de crédito tribulado, senhorio batendo na tua porta, e você tinha que estar à madrugada, à noite: Jesus, eu estou aqui, o Senhor vai me dar uma ideia revolucionária. Jesus, eu estou aqui, o Senhor vai me dar uma direção, e eu sei que eu vou romper nessa nação. Jesus, eu estou aqui, o Senhor vai me dar uma direção, e eu vou romper, e eu vou viver algo muito grande na minha vida profissional, material, financeira, ministerial, pessoal. Se eu fosse você, eu gastava mais tempo com Deus. Por que que Gideão foi escondido? Número 2, ele era alguém que não tinha crise em trabalhar escondido. Por que que ele foi escolhido? Porque ele não tinha crise nem problema em trabalhar escondido. Então, olha aqui para mim. Enquanto ele trabalhava escondido, enquanto ele malhava o trigo no buraco, no lagar, ele estava acumulando grão, ele estava acumulando semente, ele estava acumulando colheita. Você não entendeu que Jesus te escondeu por um tempo. Jesus te colocou num local, num esconderijo. Porque o que você chama de esconderijo, o céu chama de proteção. Boa, vamos fazer de novo? Vamos ver se tem alguém comigo. O que você chama de esconderijo, o céu está dizendo: você está protegido. Salmo 91, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Eu vou falar você diz esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Quero ver quem toca em alguém que está no esconderijo do Altíssimo. Quero ver quem alcança uma pessoa que está no esconderijo do Altíssimo. Quero ver quem consegue acessar, guarda isso. Quero ver quem acessa uma pessoa que Deus escondeu. Então você tem que entender os tempos e os momentos. Tem hora que é o próprio Deus que nos esconde. Lá vai Elias profetizar que vem uma seca. Quando a palavra começou a se cumprir, o povo ficou doido e o rei ficou maluco. O rei falou assim: nós temos que matar Elias. Estamos na seca, a culpa é dele. Aí o que Deus falou? Elias, vamos fazer o seguinte: eu vou te esconder no ribeiro do Querite. E você vai ficar lá escondido. E lá no Querite, eu vou cuidar de ti. Vai ter pão quentinho. Vai ter água fresca. Vai ter carne. Eu vou enviar tudo o que você precisa no esconderijo. Quando Deus te esconde, Ele não esconde para você perecer. Ele esconde para te proteger e Ele esconde para cuidar de ti. Eu declaro no nome de Jesus, na vida de quem está escondido, você está protegido e não vai te faltar nada. O Deus que cuidou de Elias ainda cuida dos seus filhos nessa terra. O Deus que protegeu e cuidou daquele homem no Querite, que mandava pão, mandava carne, mandava água, Ele ainda manda, Ele ainda envia, Ele ainda provê. E eu tenho uma boa notícia: se o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, joga a mão para cima e enche esse lugar de glória. Diga assim: escondido, protegido. Agora eu vou fazer uma analogia só por causa da rima, tá? Diga assim: aparecido, alvo a ser abatido. Por isso que quando você quer aparecer antes da hora, você corre perigo. Você vira um alvo. Ele ainda não estava pronto para aparecer. Então ele estava ali escondidinho. Mas escondido, olha aqui,
ele estava lutando e batalhando pelo grão, lutando e batalhando pela semente, lutando e batalhando pela colheita, lutando e batalhando por aquilo que Deus tinha dado para ele. Como tem gente aqui que está lutando e batalhando por um plano, por um sonho, lutando e batalhando pela família, lutando e batalhando pelo projeto, lutando e batalhando pelo ministério, lutando e batalhando pela carreira. Gideão estava lutando e batalhando por aquilo que Deus tinha dado para ele. Aí pergunta para o teu vizinho: você está defendendo o que esse começo de ano? O que você está defendendo? Pergunta aí, irmão, ajuda o bispo. Fala assim: o que você está defendendo nesse começo de ano? Você está defendendo o quê? Gideão estava no buraco porque ele estava defendendo a sua colheita, para pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, defenda aquilo que Deus te deu. Defenda aquilo que Ele colocou na sua mão. Por que ele foi escolhido? Porque ele estava disposto a lutar e proteger a sua colheita. Ele estava disposto a lutar e proteger aquilo que Deus tinha dado para ele. Mesmo que ele tivesse que se submeter a uma situação difícil, uma situação constrangedora, como ter que se esconder num buraco, se esconder num lugar. E agora, eu já estou caminhando para a conclusão. Eu quero falar com algumas pessoas que talvez você teve que se submeter. Você trabalhava numa área, uma carreira, uma história, habilidades, condições, diploma. E aí, para você defender sua dignidade, defender sua família, defender sua condição, você teve que sair da sua área e ir para uma área que não tinha nada a ver contigo. Talvez você, tendo um grande histórico em algo, tendo grandes referências em algo, você não conseguiu se encaixar. Talvez questão de licença, de curso, de autorização, de documento, N fatores. E aí você pega e diz assim: eu preciso defender aquilo que Deus me deu. Eu preciso defender minha dignidade. Eu preciso defender a minha honra, defender minhas contas. Preciso defender minha família. Preciso defender meus filhos. Eu preciso aqui defender minha condição de vida. Então você faz como Gideão. Você sai da sua condição, da sua tranquilidade e vai se submeter a uma situação totalmente nova. E aí você está fazendo algo que nunca imaginou fazer na vida. Honesto. Você está a fazer algo que nunca imaginou fazer. Trabalhar em algo que nunca imaginou trabalhar. E aí você está dizendo assim: Senhor, até quando eu estou aqui? Senhor, será que eu vou passar o resto dos meus dias aqui? Eu tenho uma boa notícia para ti. O Deus que achou Gideão dentro do buraco, Ele já achou você. Aleluia. O Deus que viu Gideão malhando trigo no lagar, Ele já viu você fazendo isso. Ele já viu você fora da tua área. Ele já viu você com potencial de 10, trabalhando no negócio de 5. Ele já viu você com habilidades e capacidades para fazer algo muito grande, tendo que se submeter a uma questão muito pequena. Mas assim diz o Senhor: o Deus que viu Gideão, Ele já te viu. E o Deus que tirou Gideão do buraco está tirando alguém do buraco hoje aqui nessa manhã. O Deus que tira Gideão do lagar é o Deus que te tira hoje desse lagar também. Lagar é lugar de ser exprimido. Lagar é lugar de ser pisado. Lagar é lugar de ser esmagado. Ah, Jesus. E eu estou falando para pessoas aqui que você orou e disse assim: Senhor, cansei de ser esmagado. Estou sendo pisado. Estou sendo exprimido. A boa notícia é essa: o Senhor está dizendo: vou eu te tirar do lagar da aflição.